Agora a gente vai entrar para a aula 10, e aí vocês também podem me interromper quando vocês tiverem alguma dúvida. Gente, agora a gente vai falar de IRAS na infância. Lembrar que IRAS, né, porque a gente conhece mais essa sigla como infecções relacionadas a assistências, né, mas aí quem fez infecção hospitalar aí, teve a matéria de controle, vai falar muito IRAS, são as infecções relacionadas à assistência de saúde. Essa sigla aqui está relacionada a infecções respiratórias agudas. E a gente vai falar hoje, como a gente já falou do neonatal, a gente vai falar da infância. Gente, só para a gente relembrar o que a gente falou na aula sobre neonatologia, dos problemas respiratórios do paciente neonatal, as infecções, as afecções respiratórias, os problemas respiratórios, ela é a primeira causa aí de procura ao serviço de saúde. Então, assim, ela é muito prevalente no nosso meio, ela é muito incidente, né, a nível ambulatorial e a nível hospitalar. Então, a gente tem uma prevalência aí de crianças internadas com problemas respiratórios, também de crianças que procuram ambulatório por causa dessas doenças. Então, se a gente for ver o impacto que isso faz no sistema de saúde, é muito alto. Muito alto, né, o custo, né, da gente estar tratando e controlando essas doenças. Sobre esses fatores determinantes de saúde, a gente vai lembrar que sobre os patógenos, a grande maioria, nas infecções respiratórias agudas na criança, vai estar sendo causadas por vírus. Uma parte por bactérias, e aqui a gente vai ter fungos, vai ter outros aí irritantes que podem também estar cursando com problemas, né, alérgenos, né, a gente vai estar cursando aqui com problemas respiratórios. Quanto ao meio ambiente, a gente vai lembrar aí como que essa casa, muita gente no espaço, se essa criança frequenta creche, se tem alguém que fuma, se ela mora em uma cidade muito poluída, né? Então isso aí tudo vai estar interferindo esse ambiente, né, nessa parte aí do desenvolvimento de doenças respiratórias na infância. O clima, que é a sazonalidade, a gente vai lembrar climas frios, nós estamos na época aí, né, de abril, maio, junho, até aí meados de agosto, a gente tem diminuição das temperaturas, então essas doenças acontecem mais nesse período. Mas lembrar também que não é só o clima frio, mas também a umidade aumenta o índice de infecções respiratórias na infância. Então, aqueles meses chuvosos lá do final do ano, né, dezembro, né, março, eu também vou ter uma umidade maior circulando aí, e isso eu vou poder estar mais proliferando essas doenças respiratórias também. A parte socioeconômica, a gente vai lembrar aí, né, dessa parte do apoio, dessa condição de tratar o acesso à saúde, né, a escolaridade materna, né, então isso tudo vai estar interferindo no curso dessas doenças, né, e quanto mais vulnerável essa criança for, mais ela tem a chance de agravar. Os menores de 2 anos, a gente vai lembrar que a anatomia, a fisiologia funcional aí, né, não vai estar favorecendo esses bebês. Eles não têm uma imunidade, né, a imunidade está em desenvolvimento, e aí eles têm as vias aéreas que estão colocando eles em maior risco, porque eu tenho uma traqueia curta, estreita, eu tenho um narizinho pequeno, então isso tudo nesses menores, eu tenho o broncoleia pequeno, então ele demanda mais de oxigênio, então essa idade vai estar interferindo muito aí no prognóstico, no evoluir dessa doença, né? Então, quanto menor, mais a chance de agravar e desse bebê ter um desconforto. O aleitamento materno, ele é um protetor da criança, a nutrição, as vitaminas vão estar melhorando essa imunidade. Só para a gente ter uma estimativa, assim, para comparar, os adultos têm, em média, 2 a 4 infecções respiratórias por ano. A criança, 6 a 8. E a criança que frequenta creche, gente, ele tem um episódio aí, as estatísticas, que ele vai ter 10 infecções respiratórias no ano.
Então, só para a gente ver aí como que o fator aí, a idade, né, e essa parte aí de creche está interferindo aí nas doenças da infância, né? Então, a vulnerabilidade aí que a gente já falou, né, alguns aspectos, né? Tanto essa parte que a criança ela consome mais oxigênio, ela tem uma demanda maior de oxigênio em relação ao adulto. Quanto aos fatores demográficos, a gente vai lembrar aí que as doenças respiratórias, ela está mais relacionada ao sexo masculino, né? Elas acometem mais e agravam mais do sexo masculino. A teoria que eles tentam explicar isso é pelo próprio desenvolvimento, né, da criança, né? Então, quando a gente vê aí o desenvolvimento da menina comparado do menino, a menina ela começa a desenvolver mais precocemente, e isso também do pulmão. Então, a idade aí é aquilo que a gente falou, quanto menor a idade, maior o risco. É que a gente já falou, só lembrando aqui, gente, situações de risco, mães adolescentes, analfabeta, né, com história pregressa de internação, essa criança menor de 1 ano, a vulnerabilidade aumenta. Então, se essa mãe não tem condições ali de tratar, de acompanhar esse bebê, a chance dele pegar uma doença respiratória é alta e a chance dele agravar também. A gente vai classificar as doenças das vias respiratórias em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Então, a gente vai classificar aqui as doenças de acordo com onde que elas ocorrem. Só para a gente lembrar aqui que as doenças das vias aéreas superiores acometem 75% das infecções respiratórias. E a doença das vias aéreas inferiores acometem menor número, só 25%. Mas aí elas vão estar repercutindo mais grave, porque ela está fazendo um comprometimento pulmonar. Só para vocês entenderem aqui. Então, a gente tem uma divisão, a via aérea superior e a via aérea inferior. Aqui, vou lembrar aqui do pescoço para cima, tudo que eu tiver aqui do pescoço para cima vai ser trato respiratório superior. Então, aqui, cavidade nasal, então eu vou ter rinite, sinusite, na faringe eu vou estar aí faringoamidalite, laringite, otite, que também está aqui nessa via aérea superior. Então, essas doenças aí, ó, que coriza, né, resfriado, vai estar acometendo esse trato respiratório superior. Então, são as prevalentes. O trato respiratório inferior, ele é composto pela traqueia, pelo brônquio e pelo pulmão. Então, ela acontece em menor quantidade, mas essas menores quantidades, a tendência delas evoluírem com mais conforto respiratório, com dificuldade de troca é maior. Então, a gente lembrar aqui que nas vias aéreas superiores a gente vai ter a rinite, né, a gente vai ter a amidalite, otite, sinusite, né, do pescoço para cima, e nas vias aéreas inferiores que a gente vai ter pneumonia, que a gente vai ter bronquite, que a gente vai ter asma. Então, são doenças aí que afetam mais e comprometem mais a troca gasosa e que necessitam a maior parte das vezes de internação e também tem um índice de mortalidade maior. Ela é menos incidente, mas eles são os casos aí que a gente vai ter mais morbimortalidade na infância. Quanto à transmissão, a gente tá, eu acho que todo mundo aí vai ficar muito tranquilo nessa prova, porque vai lembrar aí do Covid-19 e vai lembrar de tudo que a gente tem feito, né, e está sendo divulgado na mídia. Como a gente está falando que as doenças respiratórias, a maioria são por causa virais, elas acontecem por causa de mãos contaminadas, de vômitos. Vômitos é aquilo que o paciente está próximo dele, o que ele toca, né, o que ele tocou, e os aerosóis, as gotículas, né, vão estar transmitindo. Então, gente, lembrar aí que o xarope, porque às vezes o menino começou a tossir, aí a mãe vem com expectorante, vem com xarope, né? E o xarope não é indicado para infecções aí de contexto viral, porque ele vai estar diminuindo o movimento mucociliar. Então, ele vai estar diminuindo a defesa desse bebê. Então, não é recomendado isso, né? Se esse bebê está tossindo, às vezes eu estou reprimindo a tosse, mas aquele problema ainda está acontecendo. Então, não é indicado, né, a gente passar esses xaropes aí de rotina só porque o bebê começou a tossir. Tem que ter indicação mesmo, ver o benefício disso.
né? E lembrar aí que uma infecção viral, ela abre uma porta de entrada para o desenvolvimento de uma infecção secundária bacteriana. Então, eu posso ter duas infecções acontecendo simultaneamente. Então, eu posso ter um Covid-19 e uma pneumonia, né? Então, a gente pode ter essas doenças acontecendo simultaneamente. Então, a gente pode passar de uma inflamação local para uma inflamação aí, um contexto geral. Mas, no comum, né, a gente vai ver que as infecções respiratórias, elas são um processo mais autolimitado. O que é isso? Tem um dia para acabar, um dia para começar. E elas têm um caráter benigno. Então, geralmente, eu falo assim, elas se resolvem por si, não precisa de medicamento, porque a maioria é viral, né? Então, elas vão cursar em caráter benigno, autolimitado, e que garante uma proteção. Às vezes, não é duradoura, mas ela garante uma proteção. Então, às vezes, quem se infectou com um determinado vírus, ele não vai pegar aquele vírus de novo. A priori, eles garantem uma proteção. Então, ela tem esse caráter benigno também. Então, a etiologia, né, a causa, 90% vai ser viral, é muita coisa. E 10% vai ser bacteriana. A duração, aí a gente vai lembrar do Covid de novo. Se a maioria é viral, elas vão cursar em torno de 2 a 7 dias, 10 dias em média. E a resolução completa aí em 14 dias. Então, a gente vai lembrar aí que quem está com suspeita de Covid ou que infectou com Covid vai ficar isolado por 14 dias, não é isso? Que vai dar essa resolução desse quadro todo aqui, né? Então, a gente vai lembrar aí que posso melhorar antes, né? Mas a gente vai manter as precauções em uso em 14 dias. Saber que os picos mais sintomáticos, quanto mais aquela pessoa estiver tossindo, espirrando, com coriza, mais a carga viral dela está elevada. Mais patógeno tem aquela secreção. Então, ela vai transmitir mais. Então, quanto mais sintoma, mais catarro, mais secreção tiver, né, isso vai ocorrer no resfriado em torno do 3º ao 5º dia, mais ela vai estar transmitindo. E o tratamento, a gente vai ver que se é viral, a maioria vou ter cuidados aí gerais, né, de hidratação, de alimentação, vou ter sintomáticos, geralmente, aí para tratar uma febre, né, e vou ter aqui reavaliações constantes para a gente ver se essa criança está piorando o padrão respiratório. Então, a gente vai lembrar disso aqui, né. É importante que eu conheça o estado de saúde dessa criança, né, o estado vacinal dessa criança. E aí, não só porque a gente está falando de Covid, né, mas a gente vai estar investigando aí quando que essa doença começou, se tem mais alguém doente em casa, se teve viagem recente. Hoje a Covid está disseminação comunitária, né? Está infecção comunitária. Eu não preciso mais falar, viajou para São Paulo. Mas aí, quando a gente estiver investigando as doenças respiratórias, a gente tem que pensar que não existe só Covid, tem H1N1, né? Tem outras doenças aí que a gente tem que também tá verificando nessa história. Então, quando que começou, se teve contato com alguém, né? Então, a gente vai estar fazendo tanto o exame físico completo, fazendo a ausculta pulmonar, né? Quando a gente está vendo aí o cartão de vacina dessa criança e tudo. Eu vou sempre ali, gente, ver também se esses problemas respiratórios, eles são recorrentes. Então, a asma, elas são vários episódios. Então, o que a gente vai facilitar o diagnóstico da asma é que são episódios que recorrem, né? Então, a criança estava assim, ela apresenta aquilo de novo, então requer a gente investigar para fechar esse diagnóstico de asma. Que eu não fecho o diagnóstico de asma numa primeira crise. Às vezes, essa criança está tendo um broncoespasmo, às vezes ela não tem asma. Então, por isso que eu tenho que investigar se eu tenho anteriores episódios recorrentes. E também, gente, se essa criança está adoecendo, né, aí a gente, frequentemente, a gente vai investigar também se ela não tem uma doença autoimune, que infelizmente no nosso meio não é raro uma criança, às vezes, ter HIV. Então, a gente já passou, né, com crianças assim que internaram na UTI e crianças aí com um desenvolvimento prejudicado, atraso de desenvolvimento, e quando foi fazer o teste de ELISA, essas crianças eram soro positivas.
Então, isso aí vai comprometer muito a imunidade, isso vai fazer muito essa criança internar. Então, se a gente está vendo isso aí, a gente pode suspeitar também. Então, a gente vai olhar esse contexto geral, o aspecto dessa secreção, se essa criança tem dificuldade para respirar, que é o que a gente faz essa triagem também do COVID, se está tendo uma febre, se está tendo mal-estar, né? Fique em casa, só vai vir para o hospital quando tiver um problema respiratório, quando tiver dificuldade de ar. Então, a gente vai verificar aí se essa criança está agravando pelo esse uso da musculatura acessória. O que é musculatura acessória? É o que a gente faz aí, batimento de aleta nasal, para ver se o ar entra melhor, que a gente faz retração de fúrcula, que faz tiragem, né, subdiafragmática, tiragem intercostal, como um recurso ali de melhorar a troca gasosa. Então, a gente usa disso como um artifício para melhorar. Mas acaba que se eu ficar muito tempo usando essa musculatura acessória, eu vou entrar em um quadro de angústia respiratória, numa fadiga, que o corpo não aguenta manter aquilo ali por muito tempo, se essa dificuldade é grande. Lembrar aí, gente, que a frequência respiratória, ela precisa ser muito bem acurada, muito bem fidedigna, porque tem doenças igual a pneumonia, que a frequência respiratória, uma taquipneia, vai ser um fator isolado mais característico da pneumonia. Então, a gente vai falar lá com o técnico de enfermagem, né, que não pode multiplicar. Quando eu estiver fazendo o exame físico da criança, eu vou contar 1 minuto inteiro. Então, o ritmo respiratório da criança é irregular. Se a gente multiplicar, contar só 30 segundos, depois multiplicar, a gente não vai ter a real que está acontecendo. E se essa criança está taquipneica, taquidispneica, o ideal é que eu meça 2 vezes para a gente ter certeza que essa criança está variando. E aí, gente, é aquele truque que a gente fala. A frequência respiratória é o primeiro sinal vital que eu faço na criança. Eu não preciso nem abordar ela, não preciso nem conversar com ela, porque ela vai variar muito com a minha presença. Então, eu entro no quarto, olho ali para a parede do lado, para o outro menino, e estou contando a frequência respiratória, porque quando eu começar a mexer nesse menino, quando eu me aproximar, isso aqui também pode alterar. Então, criança estiver chorando ou estiver com febre, então isso também vai variar, vai interferir nessa frequência respiratória. Então, o ideal é colocar essa criança e levar para um banho morno, colocar no colo da mãe, para essa criança estar mais calma, para a gente conseguir aí fazer uma medida aí mais acurada. A gente vai estar vendo isso. Então, os sinais aí de gravidade, gente, a gente vai lembrar aí de cianose, de palidez, de mosqueamento, que é aquela pele mármorea. A gente fala, o bebê está marmotizado, que é tipo esse maquetado também, a mesma coisa, mosqueado, maquetado, mármorea. É que quando você já viu o mármore, aquela pedra, ela vem com umas áreas assim mais coloridas e outras menos coloridas. Então, ela cursa aí com vários tons na pele. Isso que a gente fala dessa pele manchetada ou mosqueada, né? A gente vai ter sinais de palidez, cianose e corado, vai ficar tipo manchetado mesmo. A gente vai ter, né, o uso da musculatura acessória e sudorese também como sinais de gravidade. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa, mas ele pode ver no áudio. Deixa eu ver aqui. O Ruth pediu para falar o quê? Deixa eu ver. Ah, tá. Tá bom. Depois eu vou disponibilizar a aula para ela assistir. Eu vou disponibilizar a aula para ela assistir. Então, a gente vai fazer essa investigação toda nessa criança quando ela chegar lá. Vamos começar pelas doenças mais típicas, pelo trato respiratório superior, a gente falar do resfriado. Então, ele é a causa mais frequente de consultas, né, em crianças, e os agentes principais são vírus, o rinovírus, adenovírus, nosso amigo aqui da classe do coronavírus e para-influenza, são os principais vírus que causam resfriado comum. E a transmissão, gente, é o que todo mundo está vendo aí, transmissão por gotícula, por saliva, secreções por objetos e mãos contaminados. E a evolução de 7 a 10 dias, e podem cursar com obstrução nasal, rinorreia, mal-estar, febre, notoxe e uma inapetência alimentar, mas hialina, clarinha,
e no final do quadro eu tenho uma secreção mais purulenta, né? Então, a evolução do resfriado comum, ela é autolimitada. Então, ela geralmente vai estar aqui de 7 a 10 dias, no máximo em 14 dias. E as complicações possíveis, né, uma infecção secundária aqui, teve uma porta de entrada que foi resfriado, eu posso ter micro-organismos e patógenos oportunistas que vão estar causando otite, sinusite e pneumonia aí, decorrente à complicação do resfriado comum. A faringoamidalite, né, as infecções aqui nas amígdalas, né, na garganta, ela cursa aqui com muita dor, irritação, às vezes uma febre, né? Essa criança vai ter dificuldade para deglutir, né? Então, isso aqui também vai obstruir aqui as vias aéreas, esse processo inflamatório. Então, as complicações aí da amidalite estreptocócica, né, dessa parte aqui, é uma febre reumática, pode ser uma glomerulonefrite difusa, pode causar também uma falência renal, um comprometimento renal decorrente dessa infecção, linfonodo cervical, abscessos peritonsilar. Então, a gente vai examinar essa parte aqui do pescoço, vai ver se tem, né, linfonodos, geralmente linfonodos dolorosos, né, uma febre. Então, a gente vai estar acompanhando aqui. Então, dor, febre, esses glândulos aqui, placas, né, purulentas aí na garganta também. Mas se a gente saber que essas complicações aqui, febre reumática, glomerulonefrite, vai estar mais relacionados à amidalite bacteriana, né, streptocócicas. Mas aí a gente vai lembrar que a maioria das faringoamidalites são de causa viral, né? Então a gente vai lembrar disso aí, que adenovírus, influenza. Então, na faringoamidalite bacteriana, o início é mais agudo, a dor é intensa, eu tenho uma febre mais alta, maior que 39 graus, eu tenho exudação, aquele pus, petequias no palato, viu? Eu tenho linfonodo cervical doloroso e pode também comprometer tendo dor abdominal. E o tratamento para bacteriana é a base mesmo de antibiótico, né? Amoxicilina, bezetacil, viu? Azitromicina. E a viral, ela vai incidir principalmente os menores de 3 anos, ela vai estar aí com tosse, com rinorreia, rouquidão, pode ter uma conjuntivite associada também, viu? A otite média aguda, gente, ela aí acontece pelo menos um episódio aí durante toda a vida, e alguns têm também vários episódios. Então, a gente lembrar aí que a maioria dos casos ocorre em crianças com mais de 2 anos de idade e evolui sem necessidade de antibióticos. Isso porque a maioria é viral mesmo, né? E o próprio organismo aí também consegue se defender de algumas infecções bacterianas. Então, ela pode se autorresolver. Né? O que a gente está vendo aqui é uma complicação da otite média. Isso aqui chama mastioidite. Essa mastioidite, né, ela vai estar aqui, a gente vai sempre examinar, quando uma criança estiver com dor de ouvido, a gente vai examinar aqui atrás da orelhinha para ver se está tendo essa complicação, né? Tanto essa inflamação, esse pus aqui, pode evoluir com uma paralisia cerebral, uma compressão do nervo e também uma translocação bacteriana e está levando a um quadro de meningite. Então, a gente lembrar aí, né, de estar examinando essas crianças. Nas crianças menores, né, às vezes a gente vai ver uma criança muito chorosa, muito irritada. Nas crianças maiores, elas vão pegar muito no ouvidinho ou ter secreção, que vai ser aí, a gente vai fechar esse diagnóstico aí de otite, né? Então, sempre a gente vai examinar aí, ver se tiver febre maior que 39 graus, a gente sabe que é um quadro mais agudo, que a gente precisa de mais atenção, né, porque pode ser de curso bacteriano. Então, a gente sempre vai olhar atrás, essa tumefação dolorosa atrás do ouvido, que é a mastioidite. Sempre eu vou palpar nessa parte de trás do ouvidinho da criança. Então, como que a gente previne a otite média, né? A gente vai evitar, né, que a água caia dentro do ouvido, porque aí pode, a água contaminada, água de piscina, muita gente frequenta a piscina, né, então isso pode estar no ouvido da criança e levar a otite. Outra coisa também, esse uso do cotonete acaba que empurra a cera, não limpa, empurra.
né? E aí, às vezes, também pode perfurar tímpano, né? Pode estar levando micro-organismos também. Então, isso aí a gente vai evitar, vai orientar a mãe, de preferência, não use cotonete. Então, se a gente vê aí o otorrinolaringologista, né, se for lá, vai falar realmente que o cotonete não precisa usar, né, que o cotonete causa muito mais malefício que benefício. Então, o ideal é que depois do banho, essa mãe seque essa orelhinha com uma toalha ou com uma fraldinha, né, com o dedo mesmo. Não usar o cotonete, nem aqueles de bebês, né, porque a gente pode estar empurrando essa cera, né, e também estar tirando essa proteção, porque a cera é uma proteção para a água não entrar no ouvido. Né? Então, ela é também o ouvido é autolimpante, né? Então a gente está recomendando aí para evitar mesmo o uso de cotonete. Como essa tuba auditiva aqui na criança, olha, aqui no adulto e aqui na criança. Aqui a tuba auditiva, praticamente, ela está aqui em paralelo com essa parte aqui da fossa nasal, né, dos seios paranasais, ela está tipo paralelo. Então, gente, uma das fatores que causam otite em crianças é tomar mamadeira sozinho, assim, ó, e deitada. A mãe está lá com 3 meses e fala, que lindo, meu filho segura a mamadeira sozinha, já é independente, né? Isso aqui, nesse posicionamento dela segurar a mamadeira, se posicionar essa cabeceira ali, cair, né, virar esse pescocinho para o lado, que é uma posição ruim, pode ocorrer aqui desse leite entrar nessa tuba auditiva. Como esse leite aqui, né, gente, não é igual ao leite materno, porque o leite materno tem coisas protetoras e ele é estéril. Então, aqui eu posso estar levando contaminação para esse ouvido, né? Então, assim, ela é mais incidente, né, em crianças que usam mamadeira, a otite, né? E principalmente aí crianças que mamam mamadeira, cabeceira mais baixa. Não é o caso desse bebê aqui que está até com mais elevado, mas às vezes ele desequilibra aqui, essa cabeça roda ou cai, e aí ele pode também ter esse desvio aqui, né, para essa tuba auditiva. Então, a gente lembrar aí que um fator de proteção também para não ter otite, né, a gente sabe que o leite materno ele vai reduzir, vai proteger também essa criança contra episódios aí de otite. A sinusite aguda, gente, ela vai cursar aí, né, com, às vezes, também de 10 dias, que a maioria também vai ser viral, mas a gente vai acompanhando esse estado, se está mais arrastado, se está tendo uma febre mais alta, para ver se esse diagnóstico é bacteriano ou não. Né? Então, esse diagnóstico é clínico mesmo. Então, vai ter um nariz entupido, vai ter uma halitose, né, um mau cheiro na boca e no nariz, dor na face, ou mesmo uma cabeça cheia, uma cefaleia, redução na capacidade de sentir o cheiro, e essa tosse também, que às vezes a secreção ela escorre pela garganta quando a criança deita e faz essa criança tossir. Nariz entupido, obstrução nasal, são sintomas aqui de sinusite. Eu tenho aqui os seios paranasais nas crianças e o desenvolvimento dos seios paranasais. Então, assim, se a gente for ver aqui, eu tenho o seio paranasal aqui pouco desenvolvido aqui na criança de 1 ano. Né? E à medida que essa criança cresce, ela vai ter mais seios paranasais para se alojar. Então, a gente vai ver muitos casos aí na infância, né, de crianças que estão com rinorreia, estão com rinite e não com sinusite. Porque a probabilidade dela ter uma rinite aqui é maior, praticamente ela não tem seios paranasais aqui ainda desenvolvido para esse acúmulo de secreção. Então, a chance dela estar mesmo com uma rinite, né, com alguma coisa aqui relacionada ao nariz, é mais provável, né? Então, assim, quanto maior a idade, aí a gente vai ter mais incidência aí de sinusite, né, pelo próprio espaço aqui para essa secreção se alojar. Então, aqui a gente tem o lado normal, e aqui esse acúmulo de pus, esse seio nasal aqui inflamado, em decorrência da sinusite. E ainda aqui a gente vai falar um pouco da coqueluche. Então, a coqueluche é só uma pausa, né? Porque a gente está falando, assim, às vezes, das doenças, mas a coqueluche é uma doença que é causada por uma bactéria, né? Então, ela é a Bordella pertussis. E ela mais comumente, né, acontece em crianças, mas ela também acontece em adultos. Geralmente, o
adulto que transmite para a criança, o adulto é aquele portador assintomático, né? E ele não tem um quadro grave. Mas a criança, principalmente os menores de 2 meses, vão ser os mais vulneráveis. E aí a gente vai lembrar que a coqueluche, ela tem sintomas inespecíficos, então assim, a gente pode pensar assim, isso é coriza, isso é um resfriado? O que diferencia isso e faz a gente suspeitar de coqueluche? Ela tem uma duração média de 6 a 10 semanas, diferente das virais, né? 6 a 10 semanas, né? E aí a gente vai ter 3 fases, uma fase bem catarral, uma tosse, aqui uma fase paroxística, que é uma tosse bem característica da coqueluche, que é uma tosse com guinchos, parece que a criança não vai respirar, um trem assim que desespera quem está vendo, e também pode ter vômitos associados. E essa fase de convalescência, com esses episódios diminuem, mas até a tosse prolongada, vai recorrendo por meses, viu? Então, eu vou colocar um vídeo aqui, só para vocês verem um vídeo aqui de uma criancinha com coqueluche, e essa tosse que é bem característica dos quadros de coqueluche, que é essa tosse com guinchos, essa tosse paroxística. Então, aqui, tadinho, ainda tá com um acessinho na cabeça, tadinho. Difícil de ver quando vai assim. Tá vendo, ó? Uma tosse aí, né, que é bem desesperadora, né, gente? Principalmente para os pais aí, ver a criança tossindo sem parar, uma tosse prolongada, ainda com esses guinchos. Então, é bem assim, de assustar mesmo. E essa criança vai tendo essas tosses, né, e ela não vai conseguindo fazer troca gasosa, então ela fica cianótica, às vezes faz um quadro aí de um desconforto respiratório mais grave. O tratamento da coqueluche, além da hidratação, da oxigenoterapia, vai cursar também com antibiótico, é uma doença bacteriana, né? E a gente vai lembrar aí, principalmente, da prevenção da coqueluche. Então, a maior parte aí, gente, a mãe é transmissora em 39% dos casos. Então, o ideal é que toda gestante, né, a partir de 27 semanas, até a 36 semanas no máximo, para garantir essa proteção, né? Independente do número de doses de DP prévia, viu? Toda mulher ela vai receber DTPA, que é a celular, em toda vez que ela engravidar, como uma estratégia de impedir que essa mãe seja a transmissora da coqueluche para o filho. Porque a coqueluche não é uma doença só de crianças. O adulto também tem coqueluche, mas ele vai ter uma forma mais leve, e a criança que tiver, principalmente os menores, de 2 meses, pode cursar aí com um quadro grave mesmo, referente à coqueluche. Então, gente, a coqueluche, ela representa aí uma falha, né, do esquema vacinal, Então, é muito importante para a criança, ela tem que ter 3 doses de pentavalente, que vai ser no 2º, 4º e 6º mês, né, um reforço em 15 meses, e vai ter aí, quando tiver 4 anos de idade, também vai ter um reforço. Então, a imunidade, ela é duradoura da coqueluche, mas ela não é permanente. Por isso, toda vez que a mulher for engravidar, ela vai ter que tomar a DTPA, né, a celular, a partir da 27ª semana a cada gestação. Então, a imunidade, ela dura em cerca de 5 anos, às vezes um pouco mais, e aí a proteção pode ser pouco ou inexistente. Então, a gente vai recomendar aí, pela essa doença, né, que essa gestante seja vacinada. Os irmãos, gente, se não fizeram o esquema vacinal completo, se não tiveram a dose de reforço aqui há 4 anos, eles também transmitem de 16% a 43% dos casos. Então, o irmão frequenta a escolinha e leva para aquele paciente ali menores de 2 meses, e às vezes o bebê pode acabar, não estar com o esquema vacinal completo, acabar indo a óbito
por causa da coqueluche. Né? E essa vai comprometer o desenvolvimento dessa criança bastante. Você imagina, uma tosse dessa durar 10 semanas, essa criança não vai comer direito, né? Essa criança vai ter um desenvolvimento aí prejudicado, né? Então, a gente lembrar aí, chegou da escolinha, o irmão mais velho, vai tomar um banho, vai lavar a mão, vai passar álcool gel, para não passar coqueluche aí pro irmãozinho. E lembrando aí do esquema vacinal aí para completar. A gente já está entrando aqui na pneumonia, só que a gente quer lembrar aqui que a pneumonia, como é muitas das outras doenças que a gente falou, elas são evitáveis, né, por precaução de higiene, de cuidados, né. Então, no Brasil, gente, a gente tem uma taxa muito elevada de pneumonias, de óbitos na infância relacionada à pneumonia. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, ela fala aí que a pneumonia, ela tem um índice de morbimortalidade em países em desenvolvimento, gente, por dificuldade de diagnóstico, falha de condução, de tratamento, né, e dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Então, gente, 98% da morte de pneumonia em crianças acontece em países em desenvolvimento. Então, hoje, pneumonia, quando ela é diagnosticada no tempo certo e feito o tratamento adequado, ela não é para matar. É uma doença evitável e tratável e curável. Então, assim, a gente fala, a criança morrer de pneumonia é um óbito que seria evitável. Hoje a medicina consegue evitar que essa criança morra de pneumonia. Mas aí, nesses países em desenvolvimento, a gente vai ter essa dificuldade, tanto do diagnóstico, do tratamento e do acesso. E vai estar repercutindo aí de ser uma das principais causas de morte na infância. Então, os fatores de risco, desnutrição, ter outras doenças, né? Doença cardíaca, ter nascido prematuro, o agravamento do quadro. Então, a gente vê assim que tem mães que a criança fica ali, tem um quadro, uma dificuldade respiratória ali, 7 dias. Aí só depois que ela vai procurar um sistema aí de saúde. Então, a criança lá tem febre, tem dificuldade de ar, e não leva a criança para um atendimento, né? Então, a escolaridade materna, a pobreza, a cobertura vacinal inadequada, né? O desmame do aleitamento precoce, poluentes, né? As condições sanitárias, as aglomerações, são fatores de risco aí para quadros mais graves de pneumonia e fatais aí nesses países em desenvolvimento. Então, as causas, a maioria aí vai ser viral, a gente vai ter a bacteriana aí, que ela pode evoluir mais grave, também em casos mais, né, de UTIs, a gente vai ver mais, assim, vai ter mais fungo também, né, mas mesmo assim, em relação, não vai ser tão prevalente, né. Também tem as pneumonias causadas, né, por aspiração, broncoaspiração. Então, a taquipneia é o fator isolado mais característico aí do quadro de pneumonia, então a gente precisa aí ver, tá acompanhando essa frequência respiratória, né? Vou ver se a febre é frequente na maioria dos casos, né? Essa prostração, a palidez, dificuldade para alimentar, dificuldade respiratória, viu? Dor nas costas, dor muscular, né? Elas já são quando eu tenho um comprometimento pleural aí, né? Nessa pleura, né? Às vezes um derrame pleural, ele vai ser característico aí também. Então, a maioria das causas virais aí de pneumonia é causada pelo vírus sincicial respiratório, né? 40% aí das pneumonias. Então, a bacteriana, mais Staphylococcus, Staphylococcus aureus. Então, a gente lembrar aqui que eu posso ter na pneumonia também a identificação de agente viral, não descarta a possibilidade da coexistência de uma infecção bactéria-vírus, de uma infecção simultânea, né? A etiologia das pneumonias comunitárias, o agente, né, o bicho, o patógeno, vai divergir de acordo com a idade. Então, dos bebês menores de 3 meses, a gente vai lembrar que o patógeno mais prevalente vai ser o Streptococcus do grupo B. Por isso que a gente faz no pré-natal lá, né, o teste se é Streptococcus B positivo, que quando eu tenho Streptococcus B positivo, a chance dessa criança adoecer e morrer é maior. Então, o grupo B, ele causa mais
mortalidade. Então, geralmente, essa criança ela precisa ser tratada, né, por causa que ela corre o risco de ter aí se contaminado. Né? Então, a gente vai lembrar aí que crianças que frequentam aí escolas, né, eu tenho mais aí vírus característico dessa faixa etária, né? Então, vai ser o ambiente que essa criança e com quem que ela se relaciona, né, vai ser os vírus mais comuns aí também, de acordo com a idade, né, as mais frequentes. Então, o diagnóstico da pneumonia eu vou fazer através de uma história clínica, um exame físico e radiografia de tórax para a gente fazer um diagnóstico diferencial. Então, a pneumonia viral, ela tem uma febre mais baixa, é um quadro aí que acontece mais em crianças de 6 a 7 meses, tem uma tosse importante, tem sibilo, né? E na pneumonia bacteriana, a febre é mais alta, maior que 39, geralmente, eu não tenho uma tosse tão evidente, e a ausculta, ela pode ser normal em 30% dos casos. Então, por isso que é importante eu fazer, né, a radiografia também para fechar esse diagnóstico de pneumonia e também ver qual é o tipo de pneumonia que está ali acontecendo nessa criança. Então, as pneumonias se dividem em pneumonias típicas e pneumonias atípicas. A gente vai lembrar que as típicas é aquela sintomatologia clássica, é o que a gente mais vê, é o mais frequente, o mais comum. O que é atípico é mais raro. Então, são causadas por micro-organismos que eles não são tão frequentes. Então, a gente está tratando a criança ali com uma pneumonia, né, e essa criança não está melhorando, então a chance dela não ter pneumococcus, estafilococcus, ela tem uma micoplasma, ela tem uma clamídia. Então, ela não vai responder, essa pneumonia atípica, ela não vai responder ao tratamento convencional, tá? Clássica, o tratamento clássico. Então, ela vai ser atípica, ela não vai responder de forma satisfatória aquele tratamento clássico. Então, principalmente por causa desse agente etiológico aqui que está causando. Então, essa pneumonia atípica, ela tem um quadro mais agudo, pode se arrastar mais, viu? Uma tosse mais seca, vem com febre, pouca dor. E aqui é aquela pneumonia mais clássica, eu tenho uma dor pleural, eu tenho uma tosse produtiva, tenho uma febre alta, né, com calafrios, né? Então, a gente vai diferenciar aí. A maioria das crianças, gente, elas vão ter uma pneumonia leve, que pode ser tratada em casa, né, a nível ambulatorial, mas com um acompanhamento rigoroso. Então, eu vou tratar essa criança, vou estar os dias de retorno para ver se ela não está cansando, para ver se ela não está ficando desnutrida, se ela está tendo vômito. Então, assim, a maioria vão dar conta de ser tratadas em casa. Cerca de 10% que vão necessitar de internação hospitalar. Entretanto, essas que internam, né, a chance de morrer é maior. Então, dessas 10% que internou, 10 a 25% dessas 10 aqui evoluem para óbito, né? São os quadros graves aí de pneumonia. Então, a partir da definição de diagnóstico de pneumonia, a avaliação da criança vai identificar se essa criança pode ser tratada em casa ou se ela vai ser encaminhada para o hospital. Quais são as indicações de internação hospitalar? Então, uma idade inferior a 6 meses, principalmente os menores de 2 meses, porque eles são mais vulneráveis. Né? A chance dessa criança que já tem uma via aérea comprometida ali, já não tem um fator ali favorável para ele, a chance dele agravar, às vezes, à noite, dele ter um agravamento aí agudo, né? Então, é melhor que ele esteja no hospital para ter um tratamento adequado no tempo certo, que isso não se prorrogue. Né? Se está tendo dificuldade respiratória, a gente não pode ficar em casa. Se estiver tendo cianose, uso de musculatura acessória, estiver tendo apneia, vômitos recorrentes, né? Então, essa parte aí de confusão mental, irritabilidade, é um dos sinais de hipóxia. Então, essa criança aí, taquicárdica, né? Pode ser um sinal de choque séptico, então essa criança não pode ficar em casa. E se no raio-x eu tiver uma pneumonia extensa, pneumotórax, derrame pleural, abscesso, isso também tem que ser tratado no hospital. Se já tiver outras doenças associadas, né, então displasia broncopulmonar, cardiopatia, desnutrição grave, essa criança tem que ser tratada no hospital. Outra coisa que pode indicar a necessidade de internação na pneumonia é uma situação social vulnerável. Então, vamos imaginar aí que essa mãe é usuária de droga, ou que essa mãe tem 9 filhos, ou que essa
mãe não tem escolaridade, não tem entendimento da gravidade daquela doença. Então, eu saberia, olha, essa criança poderia ser tratada em casa, mas a vulnerabilidade social dela não dar sequência no tratamento, dela não ser respondida no momento adequado, né? Então, é indicação de internação, né? E falha também no tratamento ambulatorial, vai ser mais essa parte das pneumonias atípicas, né, que a gente vai estar encaminhando também. Só para a gente aí reconhecer a taquipneia na infância, que é o fator isolado aí de pneumonia mais característico. Então, as crianças menores de 2 meses, uma frequência acima de 60, já até é taquipneia. Entre 3 e 12 meses, uma frequência acima de 50, já é taquipneia. Entre 13 meses e 5 anos, uma frequência acima de 40. E de 6 a 8, uma frequência acima de 30. E maiores de 8 anos, uma frequência maior ou igual a 20, já é considerada taquipneia. Então, os exames complementares aí, para a gente ver o tipo de bactéria, o comprometimento respiratório, então a gente vai ter gasometria, hemograma, hemocultura, de preferência, antes de começar a antibiótico terapia, para reconhecer qual que é o patógeno e causador, para estar direcionando o antibiótico mais indicado. Então, essas áreas brancas aqui, né, no pulmão acometido pela pneumonia, e aqui a gente vê uma área bem branca aqui, né, bem opaca, e a gente vê um desvio da traqueia e um desvio da área cardíaca, que dá essa parábola aqui, que geralmente acontece em pacientes com derrame pleural. Então, aqui a gente tem o parênquima pulmonar e aqui a gente tem o peritônio. Então, essa secreção se aloja aqui nesse peritônio, nesse espaço pleural, e vai dificultar a troca gasosa, vai fechar esse pulmão, vai... Às vezes pode ser uma secreção purulenta, né? Vai depender aqui do agente etiológico, né? Então vai comprometer, vai restringir, vai fechar esse pulmãozinho e eu posso cursar um derrame pleural com um quadro de insuficiência respiratória grave aí. Então, o tratamento ambulatorial, né? A gente vai ver aí que vai ser a amoxicilina ou a penicilina, e nos pacientes internados, né? Em crianças com inferior a 12 meses, né? Vai estar usando aí antibióticos endovenosos. Quanto à pneumonia de aspiração, a gente vai lembrar aí quem está mais sujeito a broncoaspirar são pacientes com rebaixamento neurológico ou com déficit neurológico, com problemas aí na musculatura, atrofias, ou mesmo de doenças musculares, né? Que essa criança aí vai poder ter mais chance de broncoaspirar. Então, crianças aí com necessidades especiais, né, portadoras de doenças neurológicas, vão correr risco mais de vomitar e de broncoaspirar por causa dessa dificuldade da deglutição, né, e desse estado de alerta. Então, uma criança aí que está sonolenta, prostrada, a gente vai evitar dar um comprimido para ela, um medicamento via oral, porque ela tem um risco aí de broncoaspiração. Essa criança que voltou lá do bloco cirúrgico, ainda está sob efeito anestésico, né, ela está com rebaixamento neurológico, ela não tem uma doença neurológica, mas ela está rebaixada, se a gente der um comprimido aí, um medicamento, ela está sonolenta ali, ela pode broncoaspirar. Outra coisa também, às vezes, é na hora de alimentar a criança. Alimentos muito quentes, né, ou muito frios, podem desencadear aí um reflexo que essa criança também pode broncoaspirar. Então, ideal os alimentos mesmo a temperatura ambiente para não fazer uma hipersensibilização aí. E não colocar a criança, às vezes a criança está chorando, aí o pai acha que aquela hora é a hora de enfiar a colher cheia de comida na boca. Aproveita que abriu a boca, né? Então, a chance dessa criança broncoaspirar também, de ser alimentada quando está chorando, né, é grande. Então, a gente lembrar aí da obstrução das vias aéreas, né? Lembrar aí que a criança menor de 3 anos, ela está mais tendência a obstruir, porque essa via aérea já é estreita, essa via aérea já é curta. Então, a gente lembrar aí de balas redondas, amendoim, acerola, uva, morango, pipoca, pedaços de carnes, isso pode estar obstruindo as vias aéreas, né? E lembrar também que os balões, as bexigas, né, gente, podem sufocar essas crianças também. Então, o balão está muito, assim, associado à criança.
acha assim, não tem um balão, leva para a pediatria, leva para a criança, como um brinquedo. E a criança na fase oral, né, a criança em menor de 3 anos, tudo ela coloca na boca. Então, a chance dela dar uma mordida ali e aquele soltar lá o látex, obstruir a glote dela e levar um sufocamento, é grande. Então, o ideal, gente, é que a criança não brinque com balão, né? Então, isso está muito associado à nossa cultura. Mudar isso precisa mesmo da atuação nossa, de educação em saúde, alertar os pais sobre o perigo, né, da aspiração de corpo estranho, né, de rodinha de carrinho, e cuidado com os brinquedos de peça pequena. Aí, a gente vê muita criança, chega no hospital, chega lá no pronto-socorro, vem um infeliz, né, vou falar assim, e faz isso aqui para ela. Que lindo, isso aqui é uma imunização, Priscila. Aí, olha a imunização, o cara tá trabalhando em 3 hospitais, vem aqui com a boca dele, eu não sei que horas que escovou, salivando lá, e enche isso aqui, e dá para o menino, ainda fala que isso é um presente, né? Então, ele colocou a boca dele aqui, com secreção, né, com tudo, né? E aí a gente lembra que esse trem cai no chão, a criança coloca na boca, né? E aí, se essa criança morde isso aqui, ela pode correr tanto de broncoaspirar ou mesmo de obstruir. E essa criança sufocar aí em questão aí de minutos. E a gente vai lembrar aí que a gente vê muito na pediatria, os meninos, tia, me dá uma luva, né, para encher, para fazer balão. Aí eles ficam lá, me dá uma luva, tia, me dá uma luva. E por causa que o povo ensina para eles que isso é brinquedo. Então, se uma criança está lá no corredor do hospital e ela vê uma luva no chão, ela nunca vai falar, isso é um resíduo que tem que estar acondicionado num saco branco de resíduo infectante. Ela vai falar, menino, quando a gente enche esse trem, é um balão. Então, eu associei ela que isso é um brinquedo. Né? Ainda tem o látex, ainda tem o talco, que para crianças são alérgicas, né? Que são alérgicas ao látex, vão se comprometer ainda mais. Então, lembrar aí, gente, né, dos perigos que a gente tem com bexigas, né, em festas, em áreas hospitalares. Então, quando eu era gerente da pediatria, acontecia a festa lá, não sei em que setor. Aí o povo vinha achando assim que estava fazendo uma belezura. Priscila, estou descendo com os balão aqui, tudo para os meninos da pediatria. Falei assim, gente, eu não quero esses balões, não. Aí o povo olhava com cara feia para mim. Eu tinha que explicar. Balão aqui, um pega, o outro joga pro outro, cai no chão, o menino coloca na boca, né? Quem que encheu esse balão, né? Então eu falo assim, da onde que pegou? Então, assim, mas na cultura da gente, você já viu? Vai fazendo uma festinha de criança, a primeira coisa que pensa é balão, e isso no ambiente hospitalar. Então, a gente tem que quebrar essa cultura, né? Principalmente parar de fazer essas coisas aqui. Tem jeito da gente distrair a criança, fazer uma assistência humanizada, sem dar bexiga para ela, principalmente num ambiente totalmente contaminado como é o hospital, viu? E agora, você imaginar aqui que o menino morreu na festa, né, de um aniversário, a gente teve um caso aqui em Montes Claros recente, né, da criancinha que foi no aniversário do primo, levou aquela sacolinha e engasgou com pirulito, né? Acho que ainda tem uns meses que aconteceu, mas foi uma criança, inclusive, que nasceu prematura, ficou muito tempo no hospital, e assim, já tinha uns 2 anos, eu acho, e o pirulito, né, que o irmão deu para ele, daquela sacolinha, e ele morreu por causa do pirulito, viu? E a gente lembrar aí também, gente, essa parte aqui, a gente teve recentemente também na pediatria, uma criança de 1 ano e pouco, que a mãe estava catando feijão, a criança pegou um feijão cru, a mãe não viu, né? Ela broncoaspirou esse feijão e teve 9 paradas cardíacas. E essa criança que falava, que andava, que já estava falando, era 1 ano e 10 meses, ela ficou sequelada, né, por causa de uma obstrução em vias aéreas. Então, é um trem assim, desesperador. Então, quando o caso de obstrução a gente suspeitar, é uma criança que não está tossindo e, de repente, começa com uma dificuldade, com uma tosse aí, repentina, uma dificuldade respirar aguda. Então, a gente correr com essa criança aí mesmo, né, não achar que ela vai melhorar, né, porque a cada momento a gente está agravando mais o quadro. A bronquiolite é uma doença sazonal. E ela está bem no período dela, que a gente está bem nas doenças respiratórias. Ela acomete, assim, quase que a gente pode falar
exclusivamente menores de 2 anos. Então, ela é uma inflamação aí desses bronquíolos. Então, ela ocorre uma obstrução brônquia que vai fazer um processo inflamatório que vai necrosar esses bronquíolos e vai evoluir com obstrução, retenção de ar, hiperinsuflação, rotura de septos, né, e efizema pulmonar. Então, essa obstrução, ela vai cursar aí com esse edema, com esse processo inflamatório que vai fazer tanto o edema quanto o aumento de muco. E o vírus principal, gente, que a gente vai lembrar aí, 75% das bronquiolites, né, vai acontecer pelo vírus sincial respiratório. Então, é uma doença aí que vai acometer menores de 2 anos, são aqueles mais vulneráveis, que já tem um bronquíolo já pequeno, aqui o bronquíolo aqui, que vai estar levando aqui o oxigênio para os alvéolos, né? Então, aqui vai ficar, aqui vai fechar por causa do edema, e vai fechar por causa do muco. Então, a maioria dessas crianças vão cursar bem, mas uma minoria vai ter uma dificuldade grave para respirar, viu? Então, a gente vai lembrar aí dos sinais que, né, de piora clínica, úlcera musculatura acessória, apneia, cianose, né? Então, as complicações, né, que a gente vai ver é essa hiperinsuflação que pode levar a telectasias extensas e a uma infecção secundária também, uma pneumonia. Então, a bronquiolite ela é viral, então o tratamento mesmo é oxigenoterapia, hidratação e substituição de vias aéreas. A maior parte dos casos não vai chegar numa forma grave, né? Mas esses bebês que estão com uma taquispneia e sibilância, aí, uma frequência maior que 80, saturando menos que 85%, já são indicações aí de gravidade. Então, cerca de 3% que vão complicar aí a chegar numa UTI. A pralimizumab, gente, ela é uma imunoglobulina que ela é indicada para proteção dessa criança contra o vírus sincial respiratório. Então, crianças que nasceram prematuras extremas, que tem displasia broncopulmonar, que é aquela doença que a gente viu, uma doença crônica no pulmão, que causa fibrose e inflamação. Se essa criança é cardiopata, o SUS paga essa imunoglobulina para ela, que chama pralimizumab. Então, o povo fala muito que pralimizumab é vacina. Ele tomou uma vacina para ele não ter bronquiolite, para ele não ter pneumonia, que a gente viu 40% aí das pneumonias é causada pelo vírus sincial respiratório. Mas essa imunoglobulina, ela é muito cara. Ela custa aí mais de 3 mil reais. Tem frascos aí que a gente vê aí 5 mil reais, dependendo da concentração dela. Então, o SUS não libera ela para todas as crianças. O SUS só vai liberar para prematuros extremos, menores que 28 semanas, para crianças portadoras de displasia broncopulmonar e para cardiopatas. Porque se essa população aqui pegar o vírus sincial respiratório, a chance de agravar, de piorar o quadro, que são menores de 2 meses ali, vai ser grande. Então, isso é uma proteção, é uma imunoglobulina. Então, já tem uma proteção pronta, é um anticorpo monoclonal. Então, o povo fala muito, ele tomou pralimizumab, vacinou, porque ela é liberada pela CRIAS, né, pela aquela parte lá da secretaria que controla as vacinas especiais, mas isso aqui é uma imunoglobulina, um anticorpo já vem pronto. E ele é dado aí todo ano, igual a vacina da gripe, né, nos meses de maior incidência de picos de doenças respiratórias. Então, gente, o ideal é que ele comece em março até agosto, né, para a gente dar essa imunoglobulina aí uma vez no mês, que é o ideal, né, antes do início da sazonalidade, para prevenir que essa criança tenha bronquiolite, que tenha doenças aí relacionadas ao vírus sincial respiratório também. Tá tranquilo aí? Tá rápido demais? A gente já está quase finalizando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá bem aí, as meninas? Podemos continuar aí, falar de asma? Acho que já é a última doença nossa aí. Acho que as meninas aqui. Vamos lá.
Ok, tá tranquilo, a gente vai finalizar agora aqui com a asma. Gente, tem duas doenças crônicas que a gente vai lembrar que são prevalentes na infância. Uma é a diabetes, né, do tipo 1, que é uma doença crônica e que vai acometer muitas crianças. E uma outra doença crônica na infância, que a gente sempre vai lembrar de doenças crônicas na infância, é a asma. Então, todo mundo conhece alguém na família, um amigo. Quando eu dou essa aula, todo mundo fala, meu namorado, minha irmã, eu. Né? Então, assim, vários casos de pessoas que têm asma, né? Então, a gente entender como que acontece essa doença, né? É uma doença, gente, que a gente fala que é uma inflamação crônica das vias aéreas, que ela muda as estruturas dessas vias aéreas, a estrutura do arcabouço torácico dessa criança também. Então, ela é uma doença crônica porque ela é recorrente, ela não tem cura, ela tem tratamento, né? Então, a gente lembrar aí que ela é uma doença tratável, controlada. E elas características, gente, por uma resposta exagerada aí, né? Algum vão falar que predisponente, né? Que às vezes a asma vai ser multifatorial, várias coisas podem desencadear crises asmáticas. Então, a gente vai lembrar aí que tem um fator genético, né? De hereditariedade, tem um fator hormonal, tem um fator psicológico. Então, a gente vai ver que tem vários fatores que interferem aí, ou pioram ou melhoram essa parte aí da asma. Então, é uma resposta aí agressiva, né, brônquia, que causa uma obstrução variável, né, e resulta dessa parte aí multifatorial, né. Então, o que vai acontecer? Uma contração do músculo liso desse brônquio, esse músculo vai contrair, eu vou ter um edema nessa mucosa desse processo inflamatório, que vai desencadear também uma hipersecreção de muco. Então, vou lembrar aqui, ó, aqui normal, bronquíolo aqui normal, e aqui, olha a asma, secreção, um processo inflamatório praticamente obstruindo essa passagem de ar, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, que doenças infecciosas, se pega um resfriado comum, uma criança asmática pega um resfriado comum, ela pode estar desenvolvendo uma crise de asma. Né? Crianças que têm aí parte de doenças, né, imunocompetentes, ou então essa parte de hormônios, então a menina, quando está entrando na puberdade, com essa mudança hormonal, posso ter mais fatores associados aí a episódios de asma, né, e fatores psicológicos também, que hoje a gente sabe também que interferem nisso. Então, é a doença crônica mais comum na infância, a asma, é a segunda causa de internações em crianças de 4 a 9 anos, e a terceira causa de internação em adolescentes. Mas só da gente pensar que 50% dessas crianças que internam em países da América Latina, que são asmáticas, só 6% delas fazem o tratamento preventivo. Então, na verdade, asma, criança que tem o diagnóstico de asma, ela não precisa ser tratada no hospital. Ela vai ter que ser conduzida a nível ambulatorial. Mas o que acontece? Essa criança não faz o acompanhamento, ela não faz a prevenção, e ela chega no hospital num quadro mais grave de asma. Então, você falar 50% dessas crianças que internam, gente, é a segunda causa de internação hospitalar criança. As 6% delas não fazem nenhum tratamento para asma. Então, elas vão apresentar uma forma grave e vão ser internadas, e depois daquilo, quando apresentar uma forma grave de novo, interna, né? Então, a gente vê aí que hoje a asma tem controle, ela tem um tratamento adequado, efetivo, e a gente ainda tem muitas crianças que chegam em um quadro de urgente para internação hospitalar, e algumas vão até a óbito, né, decorrente desse agravamento aí dessa crise, né, sendo que é uma doença que é prevenível e que a gente consegue prevenir formas de crises graves. Então, a gente vai lembrar de asma, sempre quando a gente está falando aí, a gente vai lembrar de sibilo, né, que é muito, muito característico da asma ter esse sibilo, esse assovio aí quando essa criança respira na fase expiratória, essa sibilância, né, um som bem agudo, né, a gente vai ter essa tosse, dispneia,
dependendo aí, a gente pode ter uma palidez, uma cianose, né? Então, só para a gente ver aqui que a inflamação crônica que é causada pela asma, ela tem um ciclo contínuo de agressão e reparo. Então, é uma doença crônica. Então, ela pode levar a alterações estruturais mesmo, irreversíveis, né? Remodelando as vias aéreas. Então, a asma, ela pode remodelar as vias aéreas. Tanto fazer aí, ó, os ombros ficarem arqueados, o ombro aqui levantado, arqueado, e eu tenho o tórax aqui em barril. Então, é muito comum aqui crianças que têm muitas crises aí, né, muito falta de ar, eu tenho uma remodelagem, né, dessa parte aqui torácica dela. Então, olha aqui, um bronco de uma pessoa normal, olha o bronco aqui de uma pessoa asmática. Ela tem uma mudança na estrutura desse bronco, né? Então, ela tem uma remodelagem de vias aéreas. Por isso que a gente fala, é uma doença crônica. Ela vai ficar assim, esse bronco asmático. Então, quem tem asma está mais propenso a, se eu pegar uma outra infecção respiratória, eu posso ter um agravamento, visto que eu já tenho um sistema de troca, às vezes, já prejudicado. E quando eu tenho aqui, às vezes, a crise da asma, olha como é que fecha esse bronco. Olha que como compromete aqui com esse edema, com essa inflamação. Então, quais são os fatores que causam a asma? Então, a gente tem que investigar, principalmente naquela pessoa. Então, é importante a equipe de saúde conhecer aquela criança, conhecer aquela mãe, e eles investigarem quais são as coisas que desencadeiam a asma naquela criança. E evitar isso, abolir da vida. Então, saber que crianças, quando elas têm gripe ou infecções de vias aéreas, pode ser decorrer aí uma crise asmática, né? Por causa que ela pegou esse resfriado e ela ficou mais vulnerável. Então, tem aí poeira, ácaro, perfume, coisas de limpeza, saneantes, né, poluição, cigarro, tudo isso pode irritar essa mucosa e levar uma parte aí, desencadear essa crise aí de falta de ar, asma. Mudanças climáticas, né, tanto na temperatura, frio, quanto aquele cobertor lá, cheio de lã, cheio de ácaro, né, emoções fortes, raiva, tristeza, rir, chorar, né, então isso pode estar desencadeando. O esforço físico para aqueles casos descompensados pode ser um fator desencadeante. Alguns medicamentos, por isso que a gente tem que conversar com essa mãe, conversar com essa criança, para descobrir o que pode ativar aí, o que está desencadeando a crise asmática nessa criança. Alteração ambiental, né, as mudanças, né, nova escola, nova casa, né, essa mudança aí no estilo de vida, alguns alimentos também podem estar causando, né, o leite, nozes. Então, é importante a gente ter uma história pregressa dessa criança, uma história familiar, para a gente ver aí qual são os fatores que mais estão acontecendo ali, para a gente evitar e que causa mais crises ali nessa criança. Então, a asma, ela vai ser classificada na sua gravidade como leve, moderada, grave e muito grave. Então, gente, essa leve aqui, a criança ainda consegue andar, ela consegue falar, ela praticamente não tem alterações. Na moderada, ela já tem uma dificuldade aí para alimentar, ela tem umas frases mais curtas, fica mais agitada, a frequência respiratória pode estar aumentada, a frequência cardíaca também, e eu tenho sibilos, né? Na forma grave, essa criança não consegue ficar deitada, ela tem uma ortopneia, né? Ela não consegue se alimentar, ela não consegue falar frases, palavras inteiras, está agitada e confusa por causa da hipóxia, né? Tem uso de musculatura acessória, a frequência respiratória está bem aumentada, a frequência cardíaca também, e eu tenho sibilos, tanto inspiratórios quanto expiratórios, e pouca entrada de ar. Na forma grave, gente, essa criança já está sonolenta e confusa dessa hipóxia que ela está tendo. Ela já está uma hipóxia mais prolongada, que está afetando o quadro neurológico, ela parou dessa agitação e já está ficando prostrada. Eu tenho um movimento tóraco-abdominal paradoxal, que é aquele que a gente fala, aquela respiração em balancinho, né? Então não é simultânea, então a criança fica competindo, ela não consegue fazer uma troca gasosa efetiva. E aí eu já vou evoluir aqui, que eu estava tendo uma taquicardia, que eu já vou para uma bradicardia, porque eu já estou fazendo uma parada respiratória. E não tem
entrada de ar nesse pulmão. Então, se essa criança chega aqui, a chance dela sobreviver aí, né, tem que ter uma resposta aí avançada, rápida para atendimento. Então, é importante que toda criança em crise asmática, ela seja monitorizada, que ela seja acompanhada, né? Então, a gente sempre lembrar que é mais fácil prevenir do que tratar um episódio de asma. O ideal é que seja aí. O tratamento aí para as crises, a gente vai usar os corticoides, prednisolona, metilprednisolona, hidrocortisona, que eles vão diminuir esse processo inflamatório e vai melhorar essa recuperação, né? Porque esse processo inflamatório vai fechar esse bronco e vai estar desencadeando essa secreção aí. Então, a gente vai lembrar aí que os corticoides vão ser usados com a finalidade de reduzir essa inflamação aí exacerbada que acontece na asma. A via inalatória, a gente tem a micronebulização e a gente tem os espaçadores. Então, a gente ali, os broncodilatadores de curta duração, beta-agonistas, viu? Na primeira hora, constitui a medida inicial de tratamento. Então, a nebulização com oxigênio, ela deve ser utilizada apenas em crises com hipoxemia. Ou se não tiver em crise, a gente pode fazer a mistura com ar e oxigênio, né, para produzir as partículas aí. Então, o fluxo que a gente vai colocar lá para fazer a micronebulização é de 6 a 8 litros. Então, a gente quer que faça aquela névoa, aquela fumaça, né, que é aquilo ali que está falando, que a gente está quebrando essas partículas aqui bem pequenas para elas conseguirem sair para vias aéreas inferiores. Porque se for aquelas gotículas, eu só consigo umidificar vias aéreas e não vai para o pulmão. Antigamente, né, minha mãe tinha uns trem assim, no nariz, tá com sinusite, fervia uma panela de água, colocava uma toalha ali para a gente respirar naquilo, né? Na verdade, isso só está umidificando as vias aéreas superiores, porque é vaporização, né? Isso aí vai umidificar as vias aéreas superiores. Para a gente fazer a medicação ir para o pulmãozinho da criança, a gente precisa quebrar essa partícula bem pequenininha para ela ir para a via inferior, né? E para ir para a via inalatória e fazer o efeito que a gente quer. Então, eu só consigo fazer isso, pode ser a criança, pode ser de meses, bebezinho, mas eu vou colocar um fluxo lá de 6 a 8 litros para quebrar essas partículas. O espaçador, gente, antigamente ele era muito caro e a gente não via tanto espaçador aí no SUS, nos hospitais. Mas o espaçador ele é muito importante no tratamento, né, do uso das bombinhas em criança, porque o adulto, ele entende que ele vai dar um jato ali e ele vai prender a respiração para aquele medicamento chegar na via inalatória, que é no pulmão. Então, ele tem que prender a respiração, né, em torno de 10 a 20 segundos. Então, a criança, o bebezinho, a gente não vai falar para ela, ó, você segura aí o ar, não respira. Ela vai respirar e o tratamento não vai ser efetivo. Então, o uso do espaçador, a gente dá o jato aqui e essa criança vai ficar respirando aqui dentro desse sistema e o medicamento vai chegar. Então, a gente conta aqui até 20, né? E aí, essa criança vai estar tomando toda a dose desse remédio. Então, a eficácia aí do tratamento, ela aumenta muito com o uso do espaçador. O medicamento aqui caro, se a gente está dando da forma inadequada, não vai agir a ação esperada aí. A higiene do espaçador, o ideal aí que a gente lave esse espaçador, oriente essa mãe a não usar hipoclorito, nem álcool, que esses saneantes, às vezes, vão desencadear um episódio de asma nessa criança que já é mais sensível. Então, vai limpar o espaçador mesmo com água morna, né, não fervente, e deixar secar naturalmente. Então, os corticoides, né, são utilizados na fase aguda, e o corticoide inalatório, ele essa bombinha que a gente falou, é o principal medicamento para o tratamento preventivo farmacológico da asma. Então, aí, de acordo com o tratamento, como é que vai ser, né, então, essa criança vai fazendo o uso de corticoide inalatório aí. Então, o que a gente sabe aí que ajuda a controlar a asma?
Então, aí, não ter baratas, né, por causa em casas, manter os ralos fechados, a casa bem ventilada. A criança que está fazendo acompanhamento, ela deve ser incentivada a fazer atividade física, né? Então, assim, ela não deve a gente contraindicar, né? Então, a gente vai saber que existem aí que é acompanhamento, mas a gente não vai limitar a atividade física dessa criança aí que está fazendo o segmento certinho, vai ser benéfico para ela. A existência, né, de outras doenças, né, vai estar também a gente controlar essas comorbidades, rinite, refluxo, né, vai estar melhorando esse quadro, né. Evitar as medicações que causam aí nessa criança aí episódios, e as outras coisas aí que a gente vai lembrar, evitar fumaça de cigarro, trocar roupa de cama uma vez por semana, né, não deixar o animal subir em cima da cama da criança, o gato, o cachorro, né, e alguns falam nem ter esse tipo de animal, né, mas a gente vai ver que cada caso é um caso, né, evitar atividades externas em ambientes poluídos, incentivar o aleitamento materno. Como a gente falou que a asma, ela tem que ser controlada e a gente atuar de forma preventiva, né, nessa criança aí, para não ter esses episódios de asma, é imprescindível a atuação do enfermeiro nessa vinculação e no entendimento dessa família quanto ao tratamento, né, e o que fazer quando estou tendo aí sinais aí de desconforto respiratório, para onde ir, o que fazer de imediato, ter os medicamentos, né, acessíveis. Então, essa parte da vinculação, do segmento, né, eu preciso muito dessa atuação do enfermeiro para a gente ter um tratamento aí efetivo da asma e evitar que essa criança chegue nos hospitais com quadro aí grave. Aqui é só para a gente deixar um artigo para vocês. E o que a gente pode incentivar, de uma forma geral, acabando aqui a aula, a prevenção de infecções respiratórias na criança, é o que a gente vê hoje, né? A criança está gripada, não leva ela para a escola. Se evita fumar, ambientes fechados, incentiva o aleitamento materno, né? Se a criança aí que for mamar, a mamadeira, a gente lembrar de estar com a cabeceira elevada, completar o esquema vacinal, evitar o uso indiscriminado de antibiótico, lavar os brinquedos, não compartilhar copos e talheres, lavar as mãos com frequências, evitar que a criança leve a mão ao nariz e à boca, ou então higienizar a mão após assoar o nariz. Então, a gente lembrar aí do tudo que a gente está vendo aí do Covid, né? E o reconhecimento dessas situações de emergência, que são aquelas que a gente falou, esse desconforto respiratório aí, né, que a gente ensinar isso para essas mães, para elas estarem entrando em contato, né, estar recorrendo aí ao sistema de saúde quando agir precocemente, né, quando ela consegue identificar os sinais precoces aí dessas situações. Gente, aqui é o exercício que está lá, aquele que eu mandei para vocês. E vou abrir aqui para pergunta. Obrigado a todo mundo que ficou aí até agora. Vou abrir para pergunta e vou estar respondendo também, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, no e-mail ou no WhatsApp, vocês podem mandar para mim. Alguém quer fazer alguma pergunta?